Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira tem como título Buscando as Multidões. Ela começa dizendo uma frase interessante. Apesar dos desafios externos e internos, Jesus graciosamente estende o chamado para a sua missão nas cidades. E aqui, no capítulo 9 de Mateus, a gente nota em um momento em que Jesus se entristece, onde vê tantas pessoas, tantas situações e vê que existem poucas pessoas para poder trabalhar em prol daquela causa. É nessas palavras que ele diz a seguinte frase: Orai para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores. Irmãos, isso aqui é bem curioso, porque quando Jesus pede para orar, Jesus pede para que eles orem mesmo estando com eles. Ou seja, não dependam de mim para fazer esse trabalho que depende da vossa disposição através da oração que Deus irá conceder como resposta à habilidade para poder fazer a obra. Isso me chama a atenção porque Jesus nunca deixou de levar os seus discípulos a uma reflexão e unicamente uma condição de dependência do Pai. Porque ele pede para com que orem e pede para com que orem com ele ali presente. De maneira que alcance, de fato, um verdadeiro êxito, que haja sucesso no ministério. Vocês lembram, irmãos, que quando Jesus está ascendendo aos céus, eles pedem para com que ele pregue sobre o arrependimento. Os discípulos primeiramente se arrependeram. E aquela oração que é feita em Atos capítulo 1, ali é descrito, Ellen White chega a falar que houve ali oração e arrependimento por sua incredulidade. E isso, de fato, tem muito a ver. A oração, irmão, ela é crucial para com que haja, de fato, importância. Ellen White chega a descrever assim: sem oração e vigilância constante, estamos em perigo continuamente. E o grande conflito, ela complementa dizendo que o inimigo bem sabe que quantos ele puder fazer se afastar da Bíblia e da oração, serão por ele vencidos. Uma vida de um ministério fraco, uma vida de um ministério realmente abaixo do que se espera, está por trás disso uma ausência de oração, uma ausência de uma vida de intimidade com Deus. E o que Cristo mais queria é que eles se relacionassem com Deus para que através desse relacionamento eles pudessem ocasionar, pudessem trazer bom êxito em sua vida. Mais adiante aqui, no capítulo 4 de Mateus, e o verso 23 a 25, a gente nota que Jesus, então, após sair de onde ele se encontrava, ele foi para Decápolis. E aí ele foi para as 10 cidades. E aqui no capítulo 4 de Mateus, eu vou ler com vocês esse texto. Verso 23, olha só. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer pessoa que fosse a enfermidade, qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Verso 25. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, que é Decápolis, Deca, 10 polis, cidades. 10 cidades de toda Jerusalém e Judéia, na região leste do Jordão. Aqui eu fui ver quais eram essas 10 cidades, porque eu confesso que eu não sabia quais eram elas. E o dicionário bíblico diz o seguinte aqui, ó. Os evangelhos mencionam Decápolis várias vezes. Aqui envolve as cidades de Damasco, Filadélfia, Rabá-o-Amon, Rafana, Citópolis, Bet-Sean, Gadara, Ipos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. Quando fala de Gadara e Gerasa, que são bem semelhantes ali, a gente lembra daquele endemoniado. E olha o que é que fala aqui embaixo. O endemoniado liberto contou a história de sua libertação em Decápolis. Então, assim, essas 10 cidades gentílicas, com a maior parte do povo pagão, Jesus pediu para com que o ministério fosse feito nessas multidões, nessas 10 cidades aqui. E através desse trabalho missionário da parte dos discípulos, Jesus então aí o visitava, e ele foi em outras vezes, de acordo com Mateus capítulo 7, ele teve lá novamente. Ele deixou ali plantado muitas sementes. O próprio endemoniado foi aquele que, após a sua cura, pregou lá. Então, assim, nós devemos fazer de igual forma. Aquelas multidões, aqueles grupos de pessoas que aos nossos olhos, mais uma vez, parece ser descreditado, ou que talvez não coloque confiança nele,
devemos fazer valer o chamado de Deus para com eles. Aqui embaixo, na lição, diz assim um texto interessante de Ellen White. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades Tiro e Sidom. Vamos falar sobre elas amanhã. Os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados, e os portos cheios de embarcações. Ellen White, O Deserto das Nações, página 315, na edição 2021. Então, assim, Jesus, quando chega a Jerusalém, ele chora, né? Porque ele viu que enviou várias pessoas para lá. Ele chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu tentei juntar vocês? Jesus tentou trazer a mensagem e fazer com que o povo se convertesse. Lamentavelmente, o pessoal não quis, o rejeitou de fato. E aí então ele vai para outras nações. Deus tem o seu povo espalhado em todos os lugares. E eu penso o seguinte: a igreja de Deus é muito maior do que a igreja que eu faço parte. A igreja adventista faz parte do povo de Deus. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que existe povo de Deus na Assembleia, na Batista, na Metodista, no Universal, na Católica, no Espiritismo. Existe povo de Deus espalhado. E muitos que ali descansam o sono da morte, em a fé que exercem, eu acredito que pela misericórdia de Cristo ele os salvará. Porém, quando o fechamento da porta da graça acontecer e o decreto for vindo, quando Deus disser: sai dela, povo meu, aqueles que quiserem viver na incredulidade, com a luz do conhecimento que tiveram, sabendo que estão em erro e não quiseram se converter dos seus maus caminhos, em todas as igrejas haverá perdidos. Na igreja adventista, na igreja da Assembleia e aí etc. outras igrejas mais. A nossa missão, irmãos, é buscar, ou seja, pregar às multidões. É falar para todas as pessoas. Aqui Jesus nos mostrou esse exemplo. Façamos de igual forma também. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, suplicamos que nos ajude a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, para que a nossa eficiência no trabalho ao Senhor seja feito para a glória do Teu nome. Nos dá, Senhor, o Teu perdão e nos ajuda a buscarmos as multidões que precisam da Tua palavra. Nos dá esta bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.